Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, agora no Salmo de número 126. Salmo 126, nós vamos estar lendo todo o Salmo, pequeno Salmo. Salmo 26 compreende do versículo 1 ao versículo 6. É o texto que nós vamos nos edificar na palavra do Senhor nessa noite. Salmo 126. Irmãos encontraram? Vamos ler com a ajuda do Senhor, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, nós estamos aqui no livro dos Salmos, é o livro de cânticos do povo de Israel. E também, dentro do livro dos Salmos, nós temos algumas seções. Nós temos alguns livros dentro do livro dos Salmos. Em especial, no último livro, que é o 5º livro, nós temos uma seção chamada Cânticos de Romagem, como está escrito aí, debaixo do título do texto que nós acabamos de ler. Algumas Bíblias trazem outros nomes para os Cânticos de Romagem. Alguns trazem Cântico dos Degraus, outros trazem assim, Cânticos Graduais, mas o que eu mais prefiro é Canção dos Peregrinos. Por que isso? Porque esses cânticos aqui eram cantados pelos peregrinos que saíam, né, dos lugares onde eles moravam e iam para Jerusalém adorar pelo menos 3 vezes no ano, na festa de Pentecostes, na festa dos Tabernáculos e na Páscoa. E eles tinham uma trilha sonora para fazer o seu trajeto. Eles iam cantando os cânticos dos peregrinos. Esses cânticos compreendem entre o Salmo 120 até o Salmo de número 134. Qual era o teor dessas canções? Eles cantavam os livramentos de Deus, eles cantavam o que Deus tinha feito por eles, eles cantavam as maravilhas do Senhor no momento que eles estavam no exílio, também seus sofrimentos, né? Alguns cânticos também falam sobre sofrimento, falam sobre angústia, falam sobre tristeza, mas alguns também falam sobre as maravilhas, os milagres que o Senhor fez no tempo do exílio. Em especial, o Salmo 126 é um salmo que fala sobre o cumprimento de uma profecia, sobre o cumprimento da profecia que Deus colocou na boca do profeta Isaías. Ainda, muito antes de nascer, o imperador Ciro, o imperador pagão, um imperador que não era do povo de Israel, mas que Deus usou para poder trazer um benefício grandioso para o seu povo. Então, esse Salmo 126, ele está colocado ali entre os demais salmos de romagem, ou os cânticos dos peregrinos. Em especial, ele está falando sobre uma grande obra que o Senhor Deus está falando. Esse texto é um desafio para nós cristãos. É um texto escrito por judeus, para ser lido por judeus, para ser cantado por judeus, mas que traz desafios para nós cristãos. E qual é o desafio que esse texto traz para nós? Segura aí, hein? O desafio é o seguinte: o desafio de viver contentes no nosso Deus. Que maravilha, né? Esse é o desafio que esse texto traz. O desafio de levarmos nós ao entendimento de quem é Deus, quem é o Deus da aliança, e com isso vivermos contente nele. E os irmãos vão entender isso no continuar no
decorrer da nossa exposição bíblica. Esse Salmo 126 ele expressa o sentimento do povo de Deus após ser libertado do cativeiro da Babilônia. E também vai expressar o que eles pensaram quando eles chegaram na terra deles, né, lá na Judéia, onde eles iriam reconstruir de novo a sua vida. Os irmãos sabem que pela história de Israel, o povo pecou tanto contra Deus, se envolvendo com idolatria, que Deus o entregou por amor, por misericórdia, entregou a disciplina. E a disciplina dos povos que estavam conquistando, todos os povos naquele momento da história. E isso a gente vê na história universal. Recentemente eu comecei a ler um livro chamado Guia da História Mundial para quem tem pressa, alguma coisa nesse sentido. História do Mundo para quem tem pressa. Conta a história dos povos antigos, esse livro que eu estou lendo. Estou lendo o lazer mesmo, que para poder esfriar um pouco a cabeça, eu leio coisas para trazer diversão. Esse livro de história é maravilhoso. Eu indico os irmãos lerem. Guia do Mundo para quem tem pressa, alguma coisa assim. Depois eu vou colocar o link lá do livro no grupo da nossa igreja. Os irmãos me lembram, por favor. Mas esse livro é legal porque está contando a história do mundo, o que está acontecendo, contando a história dos povos antigos. E aí a gente consegue se localizar a história bíblica ali dentro da história do mundo. Então, quando começa a contar o desenvolvimento dos caldeus, o desenvolvimento dos sírios, dos assírios, dos medo-persas, dos babilônicos, nós vemos a história bíblica ali no meio. Deus usou esse povo que estava crescendo para poder ser uma forma de disciplina, para disciplinar o seu povo que estava virando para o lado da idolatria. E assim o Senhor usou, levou o povo escravo à Babilônia e o povo ficou cativo por muitos anos lá. Mas o Senhor falou pela boca de Isaías que iria levantar alguém, um homem chamado Ciro, e muitos anos antes desse Ciro nascer. E aí o Senhor realmente cumpriu. E esse salmo aqui vai tratar sobre esse assunto. Também vai falar sobre o que aconteceu quando o povo chegou na sua terra. Ciro os libertou, eles chegaram lá, mas estava tudo certo? Estava tudo bom? Será que eles ficaram satisfeitos com o que eles viram? Esse salmo também vai falar sobre esse assunto. Então vamos entrar propriamente dito na exposição do nosso salmo, quando o salmista vai nos lembrar do passado, vai nos levar a lembrar do passado e nos levar a reconhecer o quanto que Deus já fez por nós, e depois ele vai nos trazer ao presente. Ele faz isso no Salmo, trazendo seus leitores ao presente, lembrando de orar por mais bênçãos do Senhor. Então vamos ao nosso texto. Salmo 126, versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Realmente, meus irmãos, nós sabemos que existem regimes totalitários no mundo hoje ainda. Nós sabemos que a China sofre com um regime comunista fechado, em que o imperador trata o povo como seus escravos. Nós sabemos disso e sabemos que existem vários regimes dessa forma, tiranias durante o mundo, coisas que não aparecem na televisão, mas nós sabemos porque, ainda mais nós cristãos que estamos ligados com o movimento missionário, sabemos que tem um monte de igreja sendo destruída aí fora. Inclusive na China, tem igreja sendo queimada com pessoas dentro. E imagina só um imperador como o imperador chinês, de uma hora para outra, resolve pegar um grupo de cristãos que estavam lá presos e fala assim: não, eu vou mandar vocês de volta. Eu resolvi libertar vocês. Isso seria uma coisa extraordinária. Os irmãos concordam comigo? Sim. Seria algo extraordinário. Porque nenhum imperador faria uma coisa dessa. Alguns estudiosos podem chegar para nós, pessoas que têm menos fé, e falar assim: mas João, você sabe que existia uma estratégia militar nisso daí. O próprio Ciro botava as pessoas lá na região que ele conquistava para poder essas pessoas desenvolver sua cultura e, com isso, serem vassalos seus, serem escravos seus, pagarem tributos. Tudo bem, eu acredito. Mas, olha, Tiago lhe diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ou seja, o homem não tem nada de bom no seu coração. Quando o homem ruim faz alguma coisa boa, é porque Deus está movendo o seu coração. E o homem não tem como dizer não para um Deus Todo-Poderoso. Isso aconteceu com Ciro.
E ele libertou o povo de Israel, entre muitos povos que estavam ali, ele libertou o povo de Israel. Tanto é que o texto aqui diz que o povo ficou como quem sonha. E a sua boca se encheu de riso, diz aqui no versículo 2. Né? Esse versículo de número 1 também, eu lembro que eu li em uma outra versão, acho que é a versão revista e corrigida, fala assim: quando o Senhor restaurou o cativeiro de Sião. Dá ideia bem que ele está falando aqui da troca de estado que o povo teve de escravo, agora eles vão ser vassalo, mas vão para sua terra. E eles ficaram como quem sonha. Sabe quando você pede alguém para te beliscar, você olha alguma coisa, você não acredita e fala, me belisca. Esse foi o sentimento daquele povo. Então, na sua boca se encheu de riso e a sua língua de júbilo, de louvaram a Deus pela aquela grandeza que estava acontecendo. Tanto é que estamos aqui lendo o louvor deles, que é o Salmo 126. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Entre as nações se dizia, porque os irmãos, acabamos de falar aqui, os irmãos sabem, que não tinha só Israel lá, tinha outras nações. Mas naquele momento, o rei resolveu, eu resolveu aí entre aspas, o rei resolveu libertar somente Israel. E aí? E o povo olhou e falou, olha, o Deus de vocês é poderoso. Os outros povos que adoravam outros deuses, que estavam lá como escravos, olharam e falaram, o Deus de vocês é poderoso. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O povo falando de Israel, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aqui no versículo de número 3, os israelitas reconhecendo. Né? No caso aqui, apenas a tribo de Judá, né, que foi para lá, então vou falar os judeus. Né? Os judeus reconheceram que realmente grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Que maravilha, meus irmãos. Nós podemos ver Deus operando na vida desse povo. Esse é o produto, né, de um milagre, né? Quando o Senhor Deus faz alguma coisa que nós não podemos fazer. Louvor e júbilo entre o povo de Deus e entre os povos que não conhecem Deus. O Salmo 40 ainda diz assim, que muitos verão, se alegrarão e confiarão no Senhor. Quando Deus faz algo grandioso na nossa vida, nós servimos de testemunho para outras pessoas que não conhecem Deus maravilhoso e muitas vezes Deus nos usa para que essas pessoas cheguem até o conhecimento da sua palavra e venham a crer também para a sua salvação. O salmista concorda com o motivo da alegria de Israel, que o motivo da alegria de Israel é o Deus que fez maravilha. O diferencial do povo de Israel para os outros povos era porque eles serviam um Deus verdadeiro. O júbilo vinha do fato do Deus verdadeiro ser o libertador do seu povo. O exemplo do Salmo 23, que nós lemos hoje, no nosso momento de devocional, diz que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor de Israel ali, o salmista falando, que nada faltaria a ele. Ou seja, na verdade, o texto fala que o próprio Deus não falta para o seu povo. Deus não faltou para o povo de Israel naquele momento. Deus cumpriu a palavra que ele colocou na boca de Isaías e trouxe o seu povo de volta para a Judéia, para a terra onde eles poderiam adorar o seu Deus. Eles estavam livres, poderiam voltar para a sua terra, para o lugar separado de Deus. Essa é a primeira parte do nosso salmo. Agora vamos à segunda parte do nosso salmo, que compreende a partir do versículo de número 4. Olha o que diz o texto. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Essa segunda parte aqui, ela pode ser contextualizada, ela pode ser localizada no momento histórico, no momento que foi escrito os livros do profeta Ageu, o livro do profeta Zacarias e também o livro do profeta Malaquias. Então, os irmãos lerem lá Ageu, Zacarias e Malaquias, os irmãos vão entender que esses livros foram escritos no retorno do povo do exílio babilônico, do cativeiro. Então, eles voltaram para a sua terra, só que não estava bonitinho mais não. Não estava aquele templo maravilhoso que Salomão construiu. Não estava mais aquela terra maravilhosa que
que foi moldada pelo reinado do rei Davi, que é o grande rei de Israel, que é o rei referencial entre os reis de Israel. Estava aquela terra que também nós podemos ver no livro de Neemias, quando Neemias vai lá e vê o muro todo queimado e o templo todo destruído, ele fica triste, ele chora, e ele pede para o rei deixar ele lá reconstruir. O povo já não estava mais adorando a Deus de forma correta, o templo estava, sabe, pedaços. Tanto é que Deus manda a sua palavra falando sobre coisas que ele vai fazer no futuro. Inclusive, no texto de Ageu, quando fala da glória da segunda casa, Deus está falando que ele ia construir um templo que agora não ia ser mais de madeira, não ia ser mais de pedra, falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Agora, o templo não precisa mais ser de pedra, ser de material perecível. E aí ele fala que o templo vai ser enchido de uma glória muito maior do que aquela glória que encheu o templo de Salomão. Qual é essa glória? O próprio Deus que se encarnou e veio morar num templo de carne e habitou entre os homens. Lá em João, o termo é tabernaculou, né? E vimos a sua glória, né? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre os homens. E assim vai falar o texto de Ageu. E Zacarias também vai mostrar, falar sobre renovação. Malaquias vai falar que o povo estava deixando o templo para lá, deixando o templo abandonado e cuidando da sua vida. Ou seja, nós temos essa última parte do Salmo aqui contextualizada nesses textos dos profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, o que o salmista está falando aqui, então? Eles chegaram na sua terra e não estava tudo do jeito que eles gostariam que tivesse. Muitos poderiam pensar, mas Deus libertou o seu povo, agora eles voltaram para Jerusalém lá e vão continuar a vida como era na época do rei Davi. Não foi isso que aconteceu. Eles precisaram ter um trabalho para reconstruir. Então, eles estavam felizes porque Deus os tinha libertado, mas quando chegaram diante do templo de Jerusalém, diante da cidade de Jerusalém, eles falaram, Senhor, precisamos de uma restauração aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte como a torrente do Negueb. O exemplo que o salmista dá aqui é o exemplo de um deserto, é o deserto do Negueb, que fica 9 meses por ano naquela terra rachada. A gente que tem as imagens do Nordeste, de algumas regiões do Nordeste brasileiro, nós sabemos que tem lugares que não chove, a terra fica toda rachada. E o Negueb ficava assim. E, num momento do ano, descia tanta água que transbordava. Então, o cenário mudava de algo seco demais a algo cheio de água. E esse exemplo que o salmista está dando aqui, pedindo ao Senhor que faça. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele dá essa ilustração geográfica. Agora, mais adiante, ele vai dar uma ilustração da agricultura. Ele fala assim, os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Eu vi opiniões, no preparo desse sermão, eu vi opiniões de alguns estudiosos sobre esse versículo 5. Uns falam que aqui ele está dando um exemplo de uma ceifa normal, de um momento de colheita normal, em que as pessoas sofrem para poder plantar e depois eles se alegram na hora de colher. Outros dizem que é além, que essas pessoas aqui estão plantando justamente no deserto, no Negueb. Alguns dizem que tem algumas comunidades que plantam em lugares complicados e choram e ralam mesmo e tem dor na hora do seu trabalho, mais que na hora da colheita, aquilo traz grande alegria. Versículo 6 reforça essa ideia. Quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Isso dá um exemplo do sofrimento, né, na hora de trabalhar para poder construir alguma coisa e da alegria de ver aquela alguma coisa construída. Eu sou de uma região que tem lavoura de tomate, eu já falei isso com os irmãos aqui várias vezes, eu sempre, quando vejo exemplos da agricultura, eu remeto ao que está fresquinho na minha cabeça.
A plantação de tomate, alguns agricultores lá ficam vários meses, se não me engano, perto de um ano, para poder colher, para poder ter uma renda, uma boa renda que eles vão administrando durante vários meses. E o dia da lavoura é um dia da alegria. O dia da colheita é um dia de alegria. O povo de Israel também tinha esse costume de, no momento da colheita, ter muita alegria. Então, o texto aqui está dizendo, falando para nós que o salmista sabia que reconstruir a sua terra não seria fácil. Reconstruir o seu país não seria fácil. Seria como plantar no deserto, seria como trabalhar duro. Mas ele acreditava numa transformação que viria de Deus. Semelhante ao salmista, eu e você podemos depositar nossa confiança e crer que Deus é maior que as nossas dificuldades. Há uma verdade nesse texto aqui que serviu para os irmãos judeus naquele tempo e que serve para nós hoje, crentes que moramos aqui em São Paulo, crentes que moramos no Brasil. Olha o que diz essa verdade. Se Deus quiser se manifestar com sua graça, tudo pode acontecer, até o deserto florescer. Vou repetir para você guardar. Se Deus quiser se manifestar com a sua graça, tudo pode acontecer, até o deserto florescer. Então é algo que nós não podemos esquecer e perder de vista, quem é o nosso Deus. Diante já dessas maravilhas que nós ouvimos, eu quero trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Eu gostaria que os irmãos atentassem para a primeira aplicação. Devemos olhar para o passado e ver o quanto Deus já fez. Essa é a primeira lição no nosso texto, que nós podemos aplicar na nossa vida. Devemos olhar para o passado e ver o quanto Deus já fez. Os irmãos olham na história bíblica. Quantas maravilhas que Deus fez. Deus usou aquele pequeno pastor, Davi, para poder trazer libertação para o seu povo, derrubando o gigante guerreiro chamado Golias. Deus usou aquele rapaz lá que era pesado na língua. Alguns falam que ele era um gago, ele não sabia se dirigir publicamente, chamado Moisés, para libertar o seu povo do Egito. Deus usou, pessoas erradas, como a família de Jacó, para ser antecessores da família de onde iria nascer o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Os irmãos veem na história bíblica, Deus ele é especialista para pegar coisas erradas e transformar em coisas boas. Olha na história recente também. Quando nós olhamos as pragas que já atravessamos aí nesse mundo, nós vemos Deus desenvolvendo as vacinas, as curas, às vezes em coisas que são... tem situações que são, às vezes, sem querer, por acidente. Nós vemos algumas coisas sendo descobertas. Os irmãos olham isso na história recente. E nós vemos Deus sempre sustentando a sua igreja em meio a guerras, em meio a pestes. Pense na história da sua vida. Olhe, volte um pouquinho a 10 anos, 20 anos, 25 anos. Pense um pouquinho, 5 anos. Pense um pouquinho o que aconteceu um pouquinho antes dessa pandemia. Pense no ano passado, como que estava a sua vida e como que está hoje. Deus, ele tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Nós devemos olhar para o passado para ver o quanto Deus está fazendo, o quanto Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Diante do que Deus fez, você precisa recordar que Deus continua sendo Deus. Depois, ele continua cumprindo seus propósitos. Esse Deus maravilhoso continua sendo Deus e continua cumprindo os seus propósitos. Ele continua amando os seus filhos. Então, conselho da palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Confie em Deus. Confie em Deus. Se ele sempre foi Deus e ele sempre cuidou de você, não vai ser agora que ele vai falhar. Não tem condição. Não vai ser agora que ele vai deixar de ser Deus. Não vai ser agora que ele vai falhar no cuidado com você e com a sua família. Então, diante dessa verdade, um conselho que eu te dou: descanse no entendimento de quem Deus é. Ele é o Deus da aliança, ele fez aliança com o seu povo. Você é povo de Deus, você está debaixo dessa aliança. Então confie nesse Deus que cuida do seu povo. Confie nesse Deus que cuida de mim
e cuida de você. Mas uma lição, meus irmãos, que eu encontro nesse texto que aquece o meu coração é que diz: ainda não acabou, Deus está trabalhando. Vou repetir, hein? Ainda não acabou, Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Nem sempre ele vai revelar o que está acontecendo, nem sempre. Às vezes ele vai fazer algo que você só vai descobrir lá na frente. Eu conheço pessoas que passaram por doenças e foram curadas e descobriram que estavam doentes só depois lá na frente, quando receberam o diagnóstico. Eu conheço pessoas e eu posso contar um exemplo aqui de um conhecido que esqueceu algo em casa, voltou para casa e quando chegou na estação do trem, ele perdeu o trem que ele deveria ir para continuar a sua viagem. Ele foi para casa para poder, um pouco aborrecido, quando ele ligou a televisão, ele viu que aquele trem tinha batido com um trem de carga e tinha sofrido um acidente terrível, morreram várias pessoas. E ele glorificou a Deus por ele não ter ido naquele trem. Então ele foi livrado de algo que ele nem sabia que poderia acontecer. Ou seja, Deus está trabalhando mesmo que nós não estejamos vendo. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa circunstâncias, ele age naturalmente, sobrenaturalmente, imediatamente, ele usa pessoas, usa remédio, usa ciência, usa laboratório, mas ele também continua operando com milagres, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E isso nós chamamos de milagre. Aquilo que o homem não faz, nós chamamos de milagre. Deus continua sendo Deus. Então, diante dessa verdade, eu quero trazer um entendimento para os irmãos. Primeiro, abra o seu coração e entenda que a obra de Deus não fica pela metade. Abra o teu coração para esse entendimento. A obra de Deus não fica pela metade. Se você olha o mundo hoje e fala, mas não está nada certo ainda, é porque a obra de Deus ainda não terminou, tá? A obra de Deus não fica pela metade. Temos que continuar orando. Veja o que o salmista fez. Versículo 4, a palavra é restaura, Senhor. Ou seja, um clamor pedindo ao Senhor que restaure a situação deles. Nós não podemos deixar de orar nesse momento de pandemia, meus irmãos. Nós não podemos deixar de orar quando vemos a nossa igreja fechada, meus irmãos. Nós não podemos parar de orar, meus irmãos, quando vemos pessoas morrendo na escravidão do pecado. Nós temos que continuar orando, pedindo, Senhor, restaura, o Senhor é poderoso, o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor faz. É assim que nós precisamos fazer. Precisamos orar, continuar orando. Não podemos abrir mão da fé em Jesus. Não podemos renunciar à nossa fé no Senhor nosso Deus. Devemos continuar crendo que Ele é poderoso. E se Ele quiser, Ele resolve tudo assim, ó, num estalo. É só Ele querer, meus irmãos. É só Ele. Esse Deus que nós servimos é o Deus grandioso, é o Deus da aliança, é o Deus que libertou o povo lá da escravidão da Babilônia. É o Deus que pode nos libertar dessa doença que está assolando o mundo agora, se Ele quiser. Agora! Então devemos orar. Você está orando? Está clamando? Você ainda tem fé? Continue orando ao nosso Deus. Ele vai mudar esse quadro. Eu creio, eu falo isso, eu creio de alma. Ele vai mudar esse quadro. Ele vai levar os homens a descobrir uma vacina. Ele vai fazer de alguma forma que essa vacina chegue a nós. Ele vai nos abençoar, ele vai nos libertar nesse momento de pandemia. Ele fez algo muito mais difícil que isso. Se você parar para pensar o que Deus fez, Ele nos transportou do império das trevas, nos levou para o reino do Filho do seu amor. O que Deus não pode fazer, meus irmãos. O que esse Deus maravilhoso não pode fazer. Por isso que eu falo para os irmãos, tenha fé, vai mudar esse quadro. Como o Senhor Deus mudou o cativeiro de Sião, e vai mudar o quadro da sua igreja no nosso país e no mundo. Ele vai mudar a situação que vai abençoar pessoas que ainda não creem nele, pessoas que até que nunca vão crer. Mas ele vai levar bênção para todo mundo, porque ele continua sendo Deus. Creia em Jesus. Confie no poder de Deus. Confie que ele está cuidando de nós nesse momento. E descanse no Senhor.
Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nos dê força para continuarmos firmes, entendendo que muito Ele fez por nós até hoje, mas que muito Ele pode fazer. Que nós devemos ser gratos e, ao mesmo tempo, continuar clamando a sua misericórdia, crendo que Ele há de nos abençoar, mudar a nossa situação, em nome de Jesus. Amém.